Até hoje, menos de 10 missões conseguiram pousar em Marte com absoluto sucesso. Isso já foi suficiente para termos uma base de imagens que pode chegar na casa dos milhões. Para você ter uma ideia inicial, no primeiro ano de operação, o rover Perseverance registrou mais de 500 mil fotos na superfície marciana. Dentre tantos registros, é comum que alguns possam ser um tanto misteriosos, como foi o caso da luz distante fotografada pelo rover Curiosity. A imagem revela uma tocha luminosa no horizonte marciano, como se fosse uma fogueira. No vídeo de hoje vamos entender o que foi esse tal fenômeno luminoso registrado por lá. A verdade é que Marte não é um mundo desértico como imaginamos. Já mostrei aqui no canal que Marte tem avalanches de poeira, quadrados misteriosos na superfície, antigos rios que cortavam o solo e tudo mais. Mas, até hoje, o planeta vermelho carece de evidências maiores acerca da vida alienígena antiga. Temos alguns indícios, mas nada conclusivo até os dias atuais. Os rovers enviados a Marte são verdadeiras plataformas científicas móveis, equipadas com um conjunto sofisticado de câmeras projetadas para diferentes finalidades. É nelas que depositamos nossas esperanças para encontrar alguma evidência real de vida em algum momento. Algumas dessas câmeras são voltadas para a navegação, ajudando o rover a se deslocar com segurança pelo terreno acidentado do planeta vermelho. Outras têm papel mais científico, capturando imagens detalhadas da superfície marciana para análise geológica e atmosférica. Cada missão leva seu conjunto de câmeras especiais de acordo com o objetivo, como filtros espectrais diferentes e até capacidade de zoom variada. Em alguns casos, elas podem registrar também tochas luminosas no horizonte. E para teóricos da conspiração, isso aqui é um prato cheio para evidenciar que existe vida alienígena em Marte. Mas a ciência vai por um caminho um pouco menos complicado e uma explicação mais racional. Em uma de suas imagens registradas automaticamente, o rover Curiosity capturou algo curioso no horizonte marciano. Uma fina tocha luminosa parecendo se erguer da superfície. O feixe de luz se destaca contra o terreno árido e acidentado, quebrando a monotonia das formações rochosas e do céu empoeirado de Marte. Embora a cena possa sugerir algo misterioso, a imagem acrescenta mais uma peculiaridade ao vasto arquivo visual acumulado pelo rover em sua jornada pelo planeta vermelho. A fotografia foi capturada por uma das câmeras de navegação do Curiosity, que operam exclusivamente em preto e branco. Diferentemente das câmeras científicas projetadas para análise mineralógica e que utilizam filtros coloridos, as câmeras de navegação priorizam velocidade e eficiência, transmitindo imagens de alto contraste para facilitar o processamento e a movimentação do rover. O uso do preto e branco reduz o volume de dados transmitidos para a Terra, permitindo respostas rápidas e melhor adaptação ao terreno marciano. Assim, enquanto a imagem de uma aparente tocha luminosa pode despertar curiosidade, sua função primordial continua sendo garantir a navegação segura do rover em Marte. Mas o que pode estar por trás desse registro curioso? Para você entender melhor, vamos entender primeiro a diferença entre as câmeras que estão presentes nos rovers. As câmeras Navicams são projetadas para ajudar na movimentação do rover, e elas possuem uma imagem em preto e branco com baixa resolução. Em contraste, temos as câmeras principais, como a Mastcam, a Chang'e e a Mali, que possuem filtros coloridos para estudar a composição geológica de Marte e até sua atmosfera. A Mastcam, por exemplo, registra imagens em alta resolução e com diferentes comprimentos de onda, permitindo análises detalhadas da geologia. Já a Chang'e usa um laser para vaporizar amostras e um espectrômetro para identificar sua composição química. Enquanto as Navicams garantem a eficiência da navegação do rover, as câmeras científicas são fundamentais para os objetivos de pesquisa e exploração de Marte. A fogueira marciana, entre muitas aspas, no horizonte, foi registrada justamente pelas Navicams. O pequeno feixe de luz destacado contra o solo árido e a atmosfera rarefeita do planeta vermelho imediatamente despertou a curiosidade dos entusiastas e pesquisadores. No entanto, fenômenos assim não são tão incomuns em missões espaciais e costumam ter explicações perfeitamente naturais, longe de qualquer hipótese extraterrestre. Uma das explicações mais prováveis para o fenômeno são os raios cósmicos,
partículas altamente energéticas vindas do espaço profundo, que podem interagir com sensores das câmeras e gerar pequenas distorções nas imagens. Esse tipo de interferência não é exclusivo de Marte. Câmeras em telescópios e satélites na órbita da Terra também registram padrões semelhantes quando expostas a essas partículas de alta energia. O impacto de um raio cósmico no sensor pode causar uma ilusão de brilho que não está realmente presente na imagem. Outra possibilidade é que a luz seja um reflexo solar em uma superfície rochosa exposta. Em Marte, onde o solo contém minerais capazes de refletir a luz do Sol de maneira intensa, não é raro que rochas em determinadas inclinações criem flashes momentâneos quando iluminadas sob determinado ângulo, como se fosse alguém tentando mirar um espelho no Sol. Esse fenômeno, somado às condições de baixa iluminação e à resolução da câmera, pode fazer com que certos pontos brilhem mais do que o esperado nas imagens registradas pelo Curiosity. Além disso, existe também a chance de que a luz tenha sido causada por uma falha temporária no sensor da câmera, como um pixel brilhante ou um reflexo interno. A equipe da NASA já observou esse tipo de interferência anteriormente em imagens de outros rovers e satélites, reforçando que tais fenômenos não são inéditos do Curiosity. E sem contar que os registros da tocha luminosa foram feitos apenas nas lentes da nave Kane e não em todas as câmeras ao mesmo tempo. Isso sugere que a origem da luz pode estar relacionada a uma dessas explicações técnicas, pois se fosse algo realmente presente na superfície, ela apareceria em múltiplas imagens. E outro fator que corrobora com a ideia de raios cósmicos é que Marte não tem uma atmosfera muito densa e um campo magnético muito poderoso, o que faz com que essas partículas possam entrar em direção à superfície com muita facilidade. E para quem não sabe, essas partículas na forma de raios cósmicos são partículas subatômicas que viajam pelo espaço em velocidades muito próximas à da luz. Essas partículas se originam em fenômenos extremos, como explosões de supernovas e buracos negros ativos, e podem atingir planetas distantes, como a Terra e Marte. Como esperado, as imagens geram reações diversas, incluindo teorias sobre vida extraterrestre. No entanto, a ciência tem um histórico de explicar fenômenos estranhos de maneira mais racional. Casos anteriores, como o famoso rato marciano e a estrutura quadrada em Marte, foram rapidamente esclarecidos como ilusões de ótica e formações geológicas. Existe também a tendência humana de enxergar padrões peculiares, conhecida como pareidolia, e também contribui para alimentar essas interpretações erradas. Embora a luz no horizonte marciano seja um fenômeno curioso, as explicações disponíveis apontam para causas naturais e já documentadas. Apesar disso, Marte continua sendo um mundo repleto de mistérios, onde a ciência abre um caminho menos complicado para entender essas questões tão intrigantes. As câmeras presentes nos rovers costumam registrar paisagens belíssimas por lá, mas esses eventos misteriosos aparecem de vez em quando. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!